A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em vossos lares. Louvamos a Deus por mais um momento na sua presença, para nós aprendermos a palavra de Deus, para nossa edificação espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, neste dia, meditar com vocês o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler os versículos de 2 a 5 e em seguida eu vou meditar um pouquinho sobre o profeta Elias. O texto diz o seguinte: depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele, e conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O profeta Elias, ele foi um dos mais notáveis profetas do Velho Testamento. Ele se destacava por fazer milagres extraordinários, principalmente milagres no céu. É por isso que alguns comentaristas dizem que Elias é uma das duas testemunhas, porque lá em Apocalipse é dito que uma testemunha fazia sinal no céu e outra fazia sinal na terra. Elias está vivo. Elias, ele foi arrebatado aos céus em um redemoinho. E existe justamente uma evidência muito grande dele ser uma das testemunhas, mas nada confirmado, só conjecturas. Agora, queridos irmãos, o que me chama a atenção desse profeta é a sua coragem de dizer aquilo que Deus mandava ele falar. Que deveria ser o exemplo de muitos profetas hoje, profetas do Novo Testamento, que às vezes transmitem mensagens somente para agradar as pessoas, mensagem apenas para se tornar estrela, ser notório, dá a mensagem conforme o grau e o título da pessoa. Se a pessoa é pobre, analfabeto, então é pancada. Mas se é um graduado, uma autoridade, então é elogio. Mas o profeta Elias, ele tinha outra postura. Ele falava a verdade, independente de quem fosse. Falava aos reis, falava às autoridades. Era perseguido, na verdade, era ameaçado. Mas Elias tinha uma confiança em Deus sobrenatural. E por isso, Deus o protegia. Elias foi um homem amparado por Deus, protegido por Deus, alimentado por Deus. Esta deve ser a ideia, o pensamento das pessoas hoje. Fale a verdade, que Deus se responsabiliza. Deus ampara, Deus protege, Deus alimenta aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Observa que Elias profetizou contra o rei Acabe. Imagina. Mas depois Deus disse: olha, vai e te esconde lá no ribeiro de Querite, e eu vou ordenar aos corvos que te alimente, porque Deus é soberano. Ele usa quem ele quer, ele usa da forma que ele achar melhor, dado a sua onipotência e a sua soberania. E Elias, sendo um homem de fé, sendo um homem obediente,
depois que profetizou contra Acabe, dizendo que não ia mais haver nem chuva, nem orvalho, ia secar tudo, ele foi embora e fez conforme Deus lhe ordenou. Estava ali Elias escondido, e diz a palavra de Deus que ele bebia do ribeiro, e pela manhã os corvos o alimentavam, e à tarde também. Agora, o que me chama a atenção é a tradução desse corvos. Eu queria que vocês também meditassem um pouquinho ou comentassem aí se realmente esses corvos eram pássaros ou eram pessoas. Sabe por quê? A palavra em hebraico que está lá no original é Orvim. Orvim. Orvim significa corvos. Isso não resta dúvida. E a palavra Orhavim significa árabes ou comerciante. Agora, só que as duas palavras, elas se escrevem com as mesmas letras. Vocês devem estar vendo aí na tela essa palavrinha hebraica. A palavra é Ovim, ou também se pronuncia Orhavim. Tratando-se de corvos, a gente diz Ovim, mas se for comerciante, ou fiador, ou árabes, não sei, ela é Orhavim. Agora a questão é o contexto. Eu não sei se realmente era corvos pássaros, ou Deus mandou comerciantes árabes sustentar Elias. O que é que vocês acham? Diz aí nos comentários. Agora, o que me chama atenção, o que nos chama atenção, isso também é pensamento de alguns comentaristas, que tratava-se de comerciantes árabes e justamente porque corvos estava na lista dos animais imundos, animais impuros. E por que é que Deus ia mandar um animal impuro sustentar Elias? Ele usa pessoas, ele pode muito bem usar qualquer coisa, mas fica essa dúvida. Será que seria corvos mesmo? Porque também os comerciantes árabes, eles eram tratados dessa forma. Possivelmente também eles eram chamados de Ovim. Ovim quer dizer corvos, apenas num sentido figurativo, porque é comum isso. Não era o corvos passarinho, mas os corvos pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava no Detran, em Pernambuco, existiam uns despachantes ilegais que não estavam registrados no Detran e nós os chamava esses despachantes de Quati. Será que seria Quati um animal? Não, Quati pessoa. Também, se você ouvir a palavra laranja, eu posso classificar a laranja como a fruta ou como a pessoa, depende do contexto. Então, se eu disser, fulano é laranja de alguém, essa laranja não é a fruta. E se eu disser, imigrantes ilegais atravessaram a fronteira amparados por coiotes. Esses coiotes são animais ou são gente? Então, quando falava-se em Ovim, eu não sei se era o pássaro ou se era a pessoa, mas isso não importa. O que importa é que Deus cuidava de Elias. É que Deus fez conforme ele prometeu. Sabe por que Deus fez isso? Porque Elias era uma pessoa obediente. Elias fazia aquilo que Deus mandava. Que sigamos o exemplo do profeta Elias.
para que você seja amparado, protegido e alimentado por Deus, para a honra do seu santo nome. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que a graça maravilhosa de Deus possa estar em vossos lares e em vossos corações. Deus vos abençoe.